galerinha que assiste meu canal, beleza? Tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como que a gente pode estar fazendo um guincho. Aquele guincho que a gente usa para puxar peso. Muita gente usa em carretinha para arrastar barco para cima de carretinha. Ou até mesmo puxar um carro para cima de uma carretinha. Eu vou deixar uma foto aqui do lado aqui, ó, para vocês verem de qual guincho que eu tô falando. E a gente vai fazer um semelhante, só que bem diferente, logicamente, com peças usadas. Peças de ferro velho. Beleza, galera? Então, vamos para a bancada? É isso aí, galera. Essas aqui são as principais peças que a gente vai utilizar. Coroa de bicicleta. Eu vou utilizar duas. Essa aqui é a coroa de bicicleta motorizada. Ela é um pouco grossa, mais grossa, né? Ela é mais grossa que essas coroas de bicicleta comum. Eu vou utilizar essa outra aqui, que é coroa comum de bicicleta. Só que os dentes dela não tá muito bom. Os dentes dela tá meio fino. Então a gente vai usar ela para fazer a trava nesses dentes dela. E a de cá, como tá com os dentes bons, a gente vai usar para passar a corrente. Também a gente vai usar um tubo para fazer o eixo aqui dessa peça. E outro tubo que entre por dentro do de cá para fazer o eixo principal desse conjunto. Eu vou usar essa arruela aqui também. É uma arruela grossa de mais ou menos 2 mm. Que ela tem o furo central aqui desse mesmo diâmetro. E o furo aqui, como ele é maior, eu vou soldar essa arruela aqui centralizada para diminuir o furo para eu conseguir montar aqui. Beleza. Então, aqui é uma peça. É onde vai enrolar a corda ou a cinta. Aqui nós vamos montar um outro conjunto intermediário de coroas, que vai ser uma redução que a gente vai estar fazendo para ficar bem leve essa nossa catraca aí, esse nosso guincho. Então aqui temos um cubo de bicicleta comum. Um cubo comum. Deixa eu ver se eu vou conseguir tirar essa coroa aqui. Acho que não vou conseguir tirar com a mão não. Mas o que acontece? Aqui é um cubo de bicicleta comum com a catraca. Essa catraca aqui não está 100% boa, mas vai dar para usar ela. Qualquer coisa depois eu troco. E do outro lado aqui é apenas uma coroa de bicicleta dessas pequenas. Essas coroa média, né? Porque tem coroa menor que isso aqui. Essa é uma coroa média. Eu apenas enlargueci um pouco mais o furo dela e encaixei ela aqui. Mas ela vai ser soldada no cubo, essa coroa aqui, vai ser soldada. E a gente vai fazer o suporte para utilizar esse cubo lá. Por que eu peguei o cubo? Porque ele já tem esfera, já tem o rolamento aqui, então já vai ficar uma coisinha mais fácil. Além disso, a gente vai utilizar aquela caixa central do pé de vela com um pé de vela. Essa peça aqui, galera, essa parte central aqui do quadro, onde vai o conjunto do jogo de centro, né, do pedal aqui, e o pé de vela. Essa coroa que tá aqui eu vou remover. E na ponta desse pé de vela, de um lado vai ficar o pé de vela para a gente rodar, para servir de manivela. Do outro lado eu vou cortar o excesso e vou soldar na ponta aqui do eixo um peãozinho pequeno. A gente vai começar por essa aqui, como já está praticamente pronta, né, essa peça aqui, porque é muito simples fazer isso aqui. Então, como ela já está praticamente pronta, a gente vai deixar ela de lado e a gente vai começar a fazer a principal, que é que vai enrolar a corda ou a cinta. E depois que a gente fizer essa peça, com essa daqui já está pronta, a gente vai fazer a que vai a manivela. Depois de todas essas três conjuntos pronto, a gente vai fazer a base, beleza? Aqui, galera, a coroa principal aqui que vai receber a corrente é essa aqui. Eu ia utilizar essas outras coroas aqui. Essa daqui não está empenada. E essa outra aqui está empenada. Eu ia tentar desempenar ela. Só que o que acontece, galera? Essas coroas são muito fracas. Ela empena com facilidade. Então, como a gente vai tentar arrastar carro com esse guincho, eu decidi usar essa coroa aqui, que ela é fechada, e essa outra coroa aqui também, que é fechada, então ela não vai dobrar fácil. Galera, eu fiz uma pausa aqui para atender um colega meu que chegou aqui, o Jerry Lander. Não sei se vocês lembram dele, eu acho que eu tenho vídeo no canal aqui com ele. Não tenho certeza se tem ou não vídeo. Mas um amigo meu de bastante tempo, ele esteve aqui em casa aqui. Ele é lá de Raul, eu tô morando em Bom Jesus do Galho. Cidade perto, próxima, mas ele veio aqui para olhar um carro que ele tá querendo comprar. Aí eu atendi ele aqui. Parei também para tomar um cafezinho, fui buscar as minhas cunhadas ali na casa delas. Coroa tá refletindo legal. O telefone tá naquele suportezinho que eu fiz. Prosseguindo aqui, galera. De início aqui que eu vou fazer. A gente vai confeccionar
a parte onde vai ficar o cabo de aço, ou a corda, ou até mesmo a cinta. Vai depender do seu gosto aí para você poder usar. Então a gente vai começar aqui soldando a arruela para centralizar esse furo aqui, para reduzir e centralizar esse furo, beleza? Aqui, galera, vamos primeiro soldar a arruela aqui. É uma arruela até grossa, né? Deixa eu ver com o paquímetro aqui quanto que ela tem. Essa arruela, ela tem quase 3 milímetros, dá 2,8 mm, quase 3 milímetros. Então a arruela até boa. E a gente vai centralizar ela aqui. Aqui na coroa eu tenho uma marcação, tá vendo aqui, ó, centralizada, de uma outra peça que estava fixada nessa coroa. Então tem esse risco aqui, ó, que vai ajudar a centralizar essa arruela. Tem esse de dentro e tem um outro mais apagado por fora, tá vendo? Então a gente vai usar o de fora, porque a arruela é maior que o círculo de dentro. Então eu vou centralizar ela ao máximo aqui e vou soldar. Aqui, galera, fiz aqui a solda. Fiz só alguns pontos de um lado e do outro, só para fixar e não desmontar aí na hora que a gente estiver mexendo. Tá um pouco quente, só que eu não quero enfiar ela na água, senão corre dela empenar. Então só mostrando para vocês. Fiz alguns pontos aqui e outros aqui, pra gente montando. Dependendo, depois eu vou levar, depois de tudo montado, eu levo para algum serralheiro fazer a solda para mim com eletrodo. Eu tenho eletrodo aqui, só que eu não tenho a máquina de solda eletrodo, eu tenho a MIG. E com a MIG não fica aquela coisa muito boa. Até fica, né, galera? Mas gasta muito o arame da MIG. Então, enquanto ela esfria, eu vou cortar o tubo central ali dessa peça. A gente vai cortar ele aqui. Eu vou acertar a ponta, né? Enrolar o papel, corta bem certinho a ponta. Cortar um pedaço de 10 centímetros e acertar outra ponta. E, galera, já cortei o tubinho. Tá meio quente também, né? Por causa do disco, né? O que eu fiz aqui? Para cortar certinho, eu enrolei um papel. Eu enrolei esse papel aqui em volta do tubo, né? Igualei as pontas aqui do papel, né? Igualo as pontas dele aqui, ó. E traço uma linha na borda do papel, para ficar o corte mais certo possível, porque eu tô cortando na lixadeira manual. Se você for cortar no policorte, é só prender na base do policorte e cortar, que vai ficar 90 graus certinho. Dei um acabamento aqui com o disco flap e tirei um bocado aqui da tinta, porque esse tubo aqui é um tubo de água galvanizado. A parede dele é uma parede boa, de 2 mm, 2,5 mm, mais ou menos. Então vai ficar bom. E aqui eu vou fazer a solda ele aqui na coroa agora, dessa forma aqui, ó. A coroa, ela tem uma saliência aqui, ó, jogada para fora, né? Então eu vou pôr essa saliência para fora, para na hora que eu montar a corrente aqui, a corda ou a cinta não ficar relando muito na corrente. Então dessa forma a corrente vai ficar direcionada mais para fora. Então eu vou colocar aqui a saliência virada para baixo. Vou posicionar o tubo no centro, centralizar ele bem o máximo que eu conseguir. E vou usar o esquadro para deixar a face aqui do disco em 90 graus com o tubo, para na hora que estiver rodando, o disco não ficar balançando, né? A coroa, no caso, não ficar dançando. Então eu vou fazer essa solda aqui e volto com vocês. Aqui, galera, soldei aqui o tubo, certo? Espero que esteja dando para vocês ver aí como que ficou. Como eu disse, galera, foi só alguns pontos, porque a MIG não é muito bom para soldar essa chapa grossa. Chapa grossa não é bom, não. Mas depois eu vou mandar o cara reforçar todas as soldas. Primeiro a gente tá montando, né? Pra ver como vai ficar. Agora eu vou pegar essa outra coroa e vou soldar ela aqui no topo. Esse furo, galera, o que acontece? Por que eu tô soldando de topo? Porque esse furo aqui não passa o tubo dentro. Tá vendo? O tubo não passa. Mas ele é maior que o furo central aqui do tubo. Então eu consigo passar o eixo depois aqui por dentro tranquilamente. Então eu estou usando como referência a borda do tubo, centralizando ele aqui na borda do tubo, para poder fazer a solda. Então agora eu vou soldar esse aqui também, mesma coisa, com os dentes virados para fora, né, essa saliência. Só que antes eu vou limpar uma graxa que está aqui na ponta dele, uma graxa velha, preta. Eu vou limpar e na seguida eu vou soldar ele aqui também, nessa ponta aqui, ó. Vai ficar dessa forma. Aqui, galera, eu estou centralizando o máximo possível, só para não ficar uma coisa muito torta.
Mas como a gente vai fazer o esquema aqui por corrente, se ele ficar pouca coisa balançando não tem problema, e se ele ficar também pouca coisa assim esticando e folgando a corrente também não tem problema. Agora se fosse naquele sistema que o pessoal faz de dente assim, ó, de engrenagem por dente, aí ela não pode nem ficar distanciando e nem ficar aproximando, senão vai ficar travando. Então aqui a gente vou fazer a limpeza aqui e soldar. Então galera, eu já fiz a solda aqui da coroa preta. Ficou bom. E como aqui ficou umas coroa grande, né? Fica bem alto aqui, eu consigo enrolar bastante corda. Então eu consigo enrolar talvez aqui uma corda de 5 metros ou até mais. A gente vai ver, depende da espessura da corda, se vai ser cinta. Mas aqui a gente consegue enrolar uma metragem boa de corda ou de cinta, pelo tamanho das coroas. Olhando assim parece que ele tá meio torto, mas não é que ele tá torto, galera. Pelo menos aqui no meu olho eu consigo perceber. Ele tá meio tombado pro lado direito aqui da imagem. É porque a coroa preta, ela é pouca coisa maior que essa coroa da bicicleta. Então ele tá meio tombado assim de lado, mas é pouca coisa. E como eixo dessa peça a gente vai usar esse tubo aqui também, que é um tubo de água galvanizado. A parede dele também é a mesma espessura daquele ali, só que é um tubo mais fino. E ele vai passar por dentro aqui desse outro tubo. Ele vai servir de eixo. Aí, ó. Tá vendo? Então ele vai rodar bacaninha. A gente depois vai lubrificar também. Passar uma graxa, umas coisas do tipo. Vou arrancar também parte dessa tinta que tem em volta desse tubo aqui. Arrancar esse galvanizado dele para ele ficar melhor para deslizar. Então essa peça aqui tá pronta. O comprimento desse eixo a gente vai definir depois da base pronta. A gente vai cortar ele na medida certa. Então agora a gente vai passar para a outra peça, enquanto isso aqui esfria. Aí galera, voltamos aqui da pausa do almoço, né? E agora a gente vai para essa peça aqui intermediária. Nada mais é do que um cubo de bicicleta, um cubo traseiro, né, de roda traseira, a qual possui uma catraca. Essa catraca aqui tá com bastante folga, mas catraca dessa não é tão cara e dependendo da situação, eu não vou precisar dela fazer o efeito catraca, né? Eu posso, como ela tá com a folga aqui, se eu ver que ela vai começar a querer passar direto, eu posso soldar a parte aqui externa da catraca na parte interna, né? Não tem problema algum fazer dessa forma. E aqui, galera, nessa parte de cá do cubo, eu peguei essa coroa de bicicleta, coroinha pequeno. O furo dessa coroinha era igual o furo desse aqui, ó, nesse mesmo diâmetro. Aí eu tinha mandado abrir esse furo aqui no torno para poder encaixar no cubo mesmo da bicicleta motorizada. Só que eu acabei não usando ela na bicicleta motorizada, mas a gente vai usar ela aqui. Então eu vou estar soldando essa coroa aqui, encaixar bem encaixadinho e soldar ela aqui. Só que para soldar ela aqui eu vou tirar as esferas daqui de dentro, colar de esfera para não derreter. Então eu vou fazer isso aí, vou soldar ela aqui e volto com vocês. Por que eu estou usando esse cubo? Por causa disso aqui, ó. Pelo esse conjunto de esfera, né? Não está encaixado aqui, galera. Por isso que está torto desse jeito. Como ela já tem um conjunto de esfera, vai ficar muito bom para ficar mais macio esse nosso conjunto, beleza? Então eu vou desmontar aqui, vou alinhar a coroa e vou soldar. Aí galera, já fiz aqui a fixação da coroa de uns pontos de solda com a MIG. Os pontos de solda bem generoso para não soltar com facilidade. Dependendo, galera, eu levo para alguém reforçar a solda. Dependendo, eu reforço com a MIG mesmo. Só que eu tô com um pouco arame, mas dá para fazer uns pontos de solda até bom. Tá vendo? Agora que eu vou esperar ela esfriar. Depois que ela esfriar, eu vou dar uma limpada aqui com escova de aço e montar as peças internas dela de novo. Como tá quente, se eu montar agora, esses colar aqui, ó, o que segura as esferas é plástico, então ele vai derreter. Então eu vou deixar ele esfriar. Então com essas duas peças já prontas, a gente vai fazer a peça que vai ficar a manivela e o peãozinho que vai rodar essa peça intermediária, beleza? Aqui galera, estamos com um pé de vela de bicicleta, a qual a gente vai fazer a nossa manivela. Então aqui galera, o que acontece? O pé de vela aqui usado, do quadro que eu cortei ali as peças, os tubos. E esse lado aqui a rosca está boa, que é o lado principal que a gente precisa. Esse lado aqui não tá tão boa assim a rosca, mas eu consigo encaixar o cone aqui, né, das peças do conjunto aqui central do pé de vela.
e vai funcionar beleza. O importante é essa rosca que tá boa, pra gente conseguir dar um aperto legal nas peças e o pé de vela não ficar mancando. Não sei se a câmera vai focar, mas essa rosca aqui tá muito boa, praticamente nova. Aí, ó, muito boa a rosca. Aqui, pelo contrário, como eu disse, tá meio roçado, ó, mas vai dar certinho. Então, o que a gente vai fazer aqui? Peão de moto, certo? Peãozinho de moto, que é um material muito rígido, vai dar certinho. Só que o peão de moto, ele vem assim, ó, grosso. Então, eu peguei e desbastei o peão de moto para ele ficar com os dentes mais finos e conseguir encaixar melhor na corrente de bicicleta motorizada. Se caso você for usar uma corrente de moto, não precisa de desbastar. Corrente de moto você consegue aí facilmente, e também um peãozinho assim usado. Oficina de moto, eles jogam muito fora esses peão. Foi lá que eu consegui esses aqui de graça. Corrente de moto também você consegue nesses lugares com muita facilidade. E galera, estou observando aqui que o furo central desse peão aqui é maior que o do de cá. Se for necessário eu usar o de cá, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou afinar esses dentes. Mas eu vou tentar fazer com esse aqui primeiro, que esse aqui já está pronto. Como esse material é muito duro, para afinar ele é um pouco demorado. Para ficar certinho a afiação, você afina somente de um lado, ó, que aí os dentes vai ficar tudo fininho e de um lado. Se você tentar afinar dos dois lados, vai ficar um dente mais para lá, outro dente mais para cá. Então você afina só de um lado, que aí os dentes vai ficar certinho. Aqui, galera, a gente vai cortar esse lado de cá do pé de vela, que é o lado onde fica a coroa. Por quê? Porque a gente vai cortar aqui, ó, mais ou menos aqui na curva, e vai fazer de forma que a gente encaixa o peão na ponta aqui do pé de vela. Se a gente fizer do lado de cá, como esse peão vai ser soldado, a gente fizer do lado de cá e soldar, a gente não vai conseguir desmontar esse centro aqui do pé de vela para fazer manutenção ou para trocar as peças de dentro. Então a gente vai cortar o lado de cá e eu vou dar uma desbastada aqui talvez na ponta para encaixar esse peão aqui e soldar. Aqui, galera, já cortei aqui o excesso do pé de vela. Afinei a ponta aqui, ó. Deixei ele meio cônico, que aí ele meio cônico, esse peãozinho já meio que centraliza automaticamente, beleza? Então, como eu falei com vocês, eu desbastei um lado desse peão. Então eu vou colocar esse lado que tá desbastado pra dentro aqui. Pra quê? Pra na hora que eu montar ele aqui, ó, nesse conjunto, ele vai ficar mais pra fora possível. Se eu virar ele aqui, ó, e colocar a parte que eu desbastei pra fora, os dentes vai ficar mais próximo aqui da parte central do pé de vela. Então eu vou pôr o contrário, a parte que eu desbastei para dentro, que os dentes vai ficar mais para fora possível. Por que isso? Porque senão na hora que eu montar, a gente tem que tomar esse cuidado, senão na hora que eu montar lá no conjunto lá do pé de vela, o pé de vela tá um pouco quente ainda, galera. Porque senão na hora que eu montar lá no conjunto do pé de vela, o peão, se eu não tomar esse cuidado de distância, vamos dizer assim, eu vou montar aqui, ó, e o peão vai ficar muito próximo aqui do cubo, né, da parte central lá. Aí na hora que eu pôr a corrente vai ficar encostando. Do jeito que eu fiz aqui, independentemente se eu colocar desse lado ou do outro lado, não vai ficar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse peão aqui, vou apoiar ele na bancada assim, ó, e vou soldar aqui de forma que o pé de vela fica com essa parte reta dele aqui mais 90 graus possível em relação ao peão. E volto com vocês. Aqui, galera, na hora que eu soldar aqui, a ponta do eixo vai ficar um pouco pra dentro, ó. Não tem problema que na hora que eu for levar pro cara reforçar a solda, eu vou pedir para ele encher esse meio aqui de solda. Então eu vou pingar a solda aqui pelo lado de trás, e na hora que eu for pedir pro cara reforçar, ele vai reforçar aqui pelo lado de dentro. Beleza? Galera, já soldei aqui, ó. Soldei pelo lado de dentro. Galera, eu não tô caprichando demais na solda porque eu tô com pouquíssimo arame aqui da MIG. Eu não tenho nenhum rolo reserva de arame. Então eu vou fazer os pontos aqui, qualquer coisa depois eu faço, como eu falei, levo para alguma pessoa que tem a máquina de solda de eletrodo, né? E peço para soldar, porque eu tenho bastante eletrodo aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem bastante eletrodo, ó, suficiente para soldar tudo isso aí. Mas eu não tenho a máquina. Minha máquina queimou, eu tenho que ter que comprar uma outra. Aqui como tá pronto, o que eu vou fazer? Como as peças daqui do centro estão desmontadas, o que eu vou fazer, galera? Antes de montar novamente, eu vou limpar as peças, tirar o ferrugem dela, tirar a sujeira, porque elas estão bem sujas.
lubrificar e montar o conjunto, beleza? E também quero explicar para vocês aqui mais ou menos como que vai funcionar. Também vou limpar e lubrificar essas peças aqui para eu poder montar no cubo. E como que vai funcionar. Esse pé de vela aqui, a gente vai estar rodando ele na mão. Vou colocar um pedal aqui e a gente vai rodar ele na mão. Esse peãozinho pequeno aqui vai rodar essa coroinha média aqui. Vai ficar nessa posição, a corrente passando de lá e rodando aqui. Aí essa catraca, como ela é menor que o peão, já tem uma certa redução de lá para cá. E vai ter uma outra redução daqui para a coroa grande. E então o que eu vou fazer? Aqui, quem vai rodar essa coroa grande vai ser a catraca. Então vai ficar bem reduzido esse nosso esquema aí, ó. Tá vendo? O peão vai rodar essa coroa média. Essa coroa média, por estar ligada no mesmo eixo, vai rodar a catraca. E a catraca vai rodar essa coroa grande aqui. E essa coroa grande do outro lado vai servir apenas de trava. A gente vai fazer a trava nela, tem que fazer os dentinhos aqui. Mas eu vou fazer os dentes depois que tiver todo o conjunto montado. Para me ver qual lado que ela vai rodar. Para me saber qual lado que vai ficar os dentes. Se é virado para lá ou se os dentes vai ficar virado para cá. Então agora, galera, com tudo isso aí esquematizado, eu vou apenas cortar a parte central aqui do pé de vela lá no quadro. Vou cortar ele sobrando um pedaço de uns 10 centímetros de tubo. Que depois eu vou ajustando ele de acordo com a base que a gente fizer. Vou lubrificar as peças também e já montar tanto as peças do pé de vela como as peças desse outro cubo aqui, tá joia? Então depois já volto com vocês tudo montadinho.